vamos encerrar hoje as variáveis de estado de um gás. Na última aula falamos sobre pressão, hoje falaremos sobre volume e temperatura. Isso mesmo, então fiquem atentos, extremamente importante. E chama você a... E aí galerinha, você está assistindo o nosso vídeo aí? Já deixa o seu like que vai muito nos ajudar e já compartilha esse vídeo com a galera. Isso mesmo, ajude o nosso canal a crescer. Bom, você vai encontrar mais conteúdo de química no nosso site www.quimicasimples.com.br, certo? E essa aula é um oferecimento da Papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. E aí galerinha, você tem um conceito já sobre volume? Provavelmente sim, porque você bebe refrigerante de 2 litros, de 600 ml, de uma latinha de 350 ml e às vezes você toma alguns outros líquidos. Só que aí a gente está falando sobre gases aqui e talvez fique um pouquinho mais difícil entender o conceito sobre volume. A questão é o seguinte, a matemática define volume como 3 dimensões. Você pega largura, comprimento e profundidade. Você tem aí esses 3 multiplicados, você tem o volume de algo, tá bom? Esse recipiente pode armazenar várias coisas. Por exemplo, uma piscina que tem 1 metro cúbico que equivale a 1000 litros. E aí a gente vai trabalhar com algumas unidades que já vimos em algumas aulas de unidades e você vai trabalhar os gases nesses volumes. Por quê? Porque os gases ocupam completamente o recipiente que ele está inserido. Então o volume do recipiente equivale ao volume do gás. Na conversão de unidades você pode perceber o seguinte. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, então é só multiplicar por 1000. E 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, que também é só multiplicar por 1000. Essas unidades aqui, o centímetro cúbico, ele também pode ser dado em ml, que a gente conhece como mililitro. E o decímetro cúbico, ele pode ser dado por litro, que é uma unidade que também é muito utilizada no nosso dia a dia. De ml para litro, você divide por 1000. E de litros para metros cúbicos, você divide também por 1000. Então, todas essas unidades podem estar relacionadas num exercício para você. Basta saber fazer essas conversões aí e ter a noção do que é o espaçamento de volume. Ok? A última variável de estado de um gás, para definir como está um gás, uma massa fixa de um gás, é a temperatura. Bom, vamos lembrar que nós temos então pressão, volume e temperatura. A temperatura, ela mede o grau de agitação das partículas. É uma medida da energia cinética média das partículas que formam esse gás. Lembrando que essas partículas, elas podem ser átomos ou moléculas, certo? A temperatura normalmente é expressa em 3 principais unidades, que são o grau Celsius, o Kelvin e o grau Fahrenheit. Bom, o Celsius é o que nós comumente utilizamos aqui no Brasil e é o mais utilizado no mundo todo. O Fahrenheit, ele é utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. E a temperatura em Kelvin é utilizada no meio científico porque é uma temperatura absoluta, certo? Agora eu vou te explicar melhor sobre isso. Mas vamos aqui para as conversões de unidade. Principalmente você vai ter que converter graus Celsius para temperatura em Kelvin. Para fazer essa conversão, a temperatura em Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Por exemplo, se nós tivermos uma temperatura de 25 graus Celsius, essa temperatura de 25 graus Celsius, ela pode ser convertida para Kelvin somando mais 273 unidades. E isso vai ser igual a 298 kelvins. 25 graus Celsius é equivalente a 298 kelvins. Bom, esse 273 é porque o Kelvin ele considera valores absolutos.
O 0 Kelvin seria a menor temperatura possível. O próprio cientista chamado Lord Kelvin, ele chegou a esse valor. E a menor temperatura possível, de acordo com os cálculos dele, seria menos 273 graus Celsius, ou seja, 0 Kelvin. Então a escala em Kelvin, comparada com a escala em Celsius, ela se inicia 273 unidades abaixo. Então o Kelvin, quando chegar em 0 Celsius, ele já vai estar sendo igual a 273. E por isso que para converter a temperatura em Celsius para Kelvin, basta somar 273. Agora, para converter em Fahrenheit, a gente utiliza uma outra forma. A fórmula para conversão de Fahrenheit é o seguinte: a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 vai ser igual à temperatura em Celsius dividido por 5. Essa temperatura em Celsius eu posso substituir por temperatura em Kelvin menos 273. Depende apenas de qual grandeza, qual unidade, quer dizer, você está querendo chegar na sua temperatura. Certo? Então lembre-se uma coisa que é extremamente importante. A menor temperatura possível é menos 273 e essa temperatura seria o 0 Kelvin, também conhecido como zero absoluto. Então essas são as variáveis de um estado de um gás. Dependendo da temperatura, da pressão e do volume, um gás pode estar em condições diferentes e pode ser encontrado então de diferentes formas, ok? E aí, gente, essa foi as nossas grandezas já terminadas sobre os gases: pressão, temperatura e volume. Lembre-se das conversões de unidade, que são bastante importantes para os cálculos que a gente vai fazer aqui mais para frente. E o que eles precisam para resolver o exercício? Vocês precisam lembrar da teoria cinética dos gases, das grandezas de estado de um gás e o que elas representam, qual que é a definição delas, beleza? Então se inscreve! Se inscreve!